Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui nós falamos sobre mudanças comportamentais na sua vida pessoal e nos negócios. Meu nome é Maurício Carvalho e o tema de hoje é por que eu não consegui as mudanças, as metas que eu queria fazer em 2019. E por que isso é importante para você? Para que você não repita o mesmo engano de 2020. Então nós vamos falar sobre as 3 coisas que você precisa transformar no seu comportamento para aí sim você conseguir tudo aquilo que você quer e que a sua família e as pessoas que te amam merecem de você. Olha, quais são as 3 coisas que a gente precisa mudar? A primeira coisa que nós precisamos é fazer uma mudança radical do nosso padrão. Olha, lembre-se sempre do seguinte conceito: fazer o que é conveniente não muda as coisas. Não adianta você fazer aquilo que você gostaria que fosse feito. Você tem que fazer algo que é uma prioridade para você. Nós somos as nossas prioridades. Nós sempre damos um jeito de conseguir aquilo que é importante para nós. Há certas pessoas que uma das coisas importantes para ela é pagar algumas contas do mês e ela dá um jeito de fazer com que isso aconteça. Há outras pessoas que é muito importante para ela não só pagar as próprias contas, como pagar a conta dos outros também. E das pessoas são importantes para ela e ela dá um jeito de fazer aquilo. Nós sempre damos um jeito de conseguir aquilo que nós determinamos como as coisas mais importantes para nós sentirmos na nossa vida. E lembre-se do seguinte: todas as vezes que você quiser fazer uma mudança na sua vida, ou quando alguém chegar para você e falar o seguinte: Maurício, eu quero mudar a minha vida, o que ela está falando na verdade é que ela quer mudar o que ela sente. Não é? Então qualquer coisa que você conquiste na sua vida é sempre para realizar uma transformação de sensações. É por isso que é muito importante você sempre determinar quais são as emoções e as sensações mais importantes para você sentir. E você precisa garantir que você sinta elas todas as vezes que você for fazer as coisas. Do contrário, você sempre vai sentir um certo vazio por dentro, uma certa crise interna e vai se ver sistematicamente dando um passo para frente e 2 para trás. Mas quais são essas emoções? Eu vou dar alguns exemplos. Tem pessoas que têm como prioridade sentir uma sensação de liberdade perante as coisas. Então as pessoas são radicalmente contrárias e elas procuram uma sensação de controle perante as coisas. Há outras pessoas, por exemplo, que precisam sentir uma sensação de exclusividade. É importante para ela isso, ok? Não há certo ou errado, mas às vezes ela tem uma necessidade e é importante para ela, faz parte do propósito de vida dela, ser uma líder. Então ela precisa ser exclusiva, ela precisa muitas vezes ir contra a maré, não é? Para outras pessoas, é muito importante para elas se sentir queridas e aceitas pelas pessoas, então elas precisam fazer parte de um grupo, ela tem mais segurança aí no meio, se sente muito mais conectada. Então, como você pode ver, há várias sensações que nós precisamos sentir. Mas esse não é o tema de hoje. O que nós estamos falando hoje é sobre mudança comportamental. Então, nós precisamos o quê? Ser consistentes naquilo que nós fazemos. Se você dá uma olhada, por exemplo, nos grandes atletas, você vai perceber uma coisa muito clara com ele. Eles são sempre muito consistentes naquilo que eles fazem. Se você olhar os grandes líderes também, eles só conseguem aquilo que eles conseguiram porque eles são consistentes, ou seja, eles têm uma persistência enorme para fazer as coisas, mas eles elevaram o padrão dele. Então a nossa vida muda de verdade quando você eleva o seu padrão, quando você percebe que há algo maior que você consegue fazer na sua vida. Quando você não aceita menos do que aquilo que você consegue fazer, ser e entregar. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Nós sempre conseguimos fazer algo melhor. Se você já foi atleta ou se você é um atleta, você vai perceber o seguinte: quando você tem um personal trainer, você tem um coach, você tem um treinador do seu lado, ele sempre exige um pouquinho mais de você. Para quê? Porque ele sabe que você consegue entregar mais. E se você pensar o seguinte: poxa, Maurício, como é que eu consigo ter vontade de fazer umas coisas como essa? É quando a gente tem uma sensação de que nós estamos nos desenvolvendo. Ou seja, você precisa engatilhar essa sensação de que você está crescendo na vida. É isso que dá energia pra gente transformar as coisas. Então o que nós temos que fazer? Nós precisamos entender, número 1, nós precisamos melhorar o nosso padrão. Aonde? Em tudo, absolutamente tudo. Ou seja, como é que fica melhor para mim na minha vida pessoal? Vamos dar um exemplo na vida pessoal? Como seria a sua vida se você voltasse no seu relacionamento, aliás, se você voltasse no tempo e você desse uma olhada em como é que você era no início do relacionamento, quando você começou a namorar, quando você começou o seu relacionamento, como é que você era com ela?
não é? Certamente você estava sempre disposto, muito curioso, querendo conhecê-la, é ou não é? E se você também é do outro lado, uma mulher, você gostaria de conhecer, você estava também super curiosa, puxa, quem é que é essa pessoa que está na minha frente, como é que a gente está se relacionando, para onde que vão todas essas coisas. Então, num determinado momento, você estava completamente disposto a ir de encontro a todas as necessidades, entre aspas, emocionais dessa pessoa, não é? Agora, o que aconteceu? Por que de repente, passado alguns anos, agora se ela chegar para você e falar o seguinte, olha, você pode levar o lixo lá para fora? E você fala, o que eu sou? O seu empregado? O que mudou aí? É que num determinado momento você mudou o seu filtro sobre essa pessoa, você mudou também o seu padrão sobre essa pessoa, você mudou o seu padrão interno do que você aceita como mínimo aceitável. Então o que nós precisamos fazer? Imagina o seguinte, que todos nós temos um padrão, o mínimo e o máximo que nós fazemos. A ideia é que você aperte um pouquinho mais aqui e a sua sintonia seja muito fina. Assim que você percebe que as pessoas ou você está fazendo algo que é inferior ao que você pode ser, fazer e entregar, você tem que nesse momento falar, não, esse não sou eu, essa não é a minha pessoa. Agora você deve estar falando o seguinte, bom, Maurício, isso daqui é tudo muito bonito, tudo muito interessante, mas como é que eu faço isso na prática? Porque eu não consigo fazer uma coisa como essa. Eu já ouvi muitas pessoas falarem isso, mas não consigo. É que sabe o que você não está fazendo ainda? Presta atenção nisso. Você ainda não transformou, sabe o quê? A sua identidade. Olha, assim que você mostra quem você é, assim que você muda quem você é, você transforma tudo. O que eu quero dizer? Por exemplo, imagine que você está fumando, né? Você é um fumante, você está lá fumando, né? E de repente alguém chega para você, pô, você precisa mudar de vida, e você percebe que você realmente precisa transformar, não é, a sua vida, e você começa a fazer um esporte, não é? De repente você começa a curtir aquele esporte, o tempo passa, você começa a perceber que você sente mais vitalidade quando você faz esporte, se sente mais dinâmico, mais vontade de transformar as coisas, mais vontade de realizar, não é? Mais feliz com a sua família. E aí você começa a ganhar algumas medalhas, e aí de repente você começa a falar, puxa, de repente esse cigarro está me atrapalhando, não é? E você começa a diminuir a frequência com que você fuma, até que chega um momento que você fala assim, puxa, eu preciso terminar com esse tipo de coisa, não dá mais, não dá para conviver como atleta e como fumante. Por quê? Porque você está tendo muitas recompensas emocionais como atleta. E aí chega um momento que você para de fumar, e você arranca e você vai embora. Até que, passado alguns anos, não é? Você mudou radicalmente a sua vida e chega uma pessoa e te oferece um cigarro. Nesse momento você vai chegar e perguntar qual que é a marca do cigarro? De forma alguma. Nesse momento você chega e fala assim, eu não fumo, eu não sou fumante, eu sou um atleta. Ou seja, o que aconteceu nesse momento? Você transformou a sua identidade. Agora você não se vê mais como pessoa, eu sou um atleta. Ou seja, todas as pessoas, lembre-se disso, todas as pessoas sabem o que elas têm que fazer. Mas por que elas não fazem? Porque elas simplesmente não se veem como esse tipo de pessoa. Então se você chegou num determinado momento e que você já deu várias dicas, não é? Vários conselhos para alguém e aquela pessoa não se transformou, muito provavelmente, não é? E eu te digo com quase toda certeza, é que essa pessoa simplesmente não se vê como esse tipo de pessoa. E além disso, ela tem padrões muito baixos do que ela faz, não é? Ela aceita que as pessoas pulem nas costas dela, ela aceita coisas ruins na vida dela, ela aceita com que ela seja abusada emocionalmente das outras pessoas. Então, se você quiser transformar a sua vida, você precisa realmente mudar isso. Então, número 1, o que você tem que fazer? Mudar o seu padrão com que você faz as coisas. Fazer as coisas de um jeito muito superior, muito melhor. Vou te dar 2 exemplos. Michael Jordan, grande jogador, é ou não é? Certa vez perguntaram para ele, Michael Jordan, como é que você consegue fazer tudo o que você faz? Que grande talento, que grande capacidade, que sagacidade. E ele falou, não é nada disso. Na verdade, ao longo da minha vida, eu encontrei pessoas muito mais habilidosas, muito mais talentosas do que eu. Mas a grande diferença entre eu e elas é que eu mudei os meus padrões. Eu fiz uma transformação comportamental tremenda. Eu parei de me comparar com eles. E eu comecei a comparar com o meu
melhor. Ou seja, não vejo mais o que eles fazem, não me interessa muito o que eles fazem. Por quê? Porque se eu comparar sempre com o que eles fazem, eu sempre vou até o limite deles. Agora, o que eu faço é sempre o quê? É sempre comparar com o meu de ontem. Como é que foi o meu da semana passada? Como é que foi o meu do mês passado? E assim eu sei que eu estou evoluindo. E aí eu te pergunto, qual é que é o céu? Qual é que é o limite de uma pessoa como essa? Eu não sei. Por quê? Porque ela não para de crescer. Porque ela sempre vai crescendo, porque ela compara consigo mesma. Certa vez perguntava para o Muhammad Ali, grande boxeador, Muhammad Ali, quantas abdominais você faz? Ele falou assim, não sei, eu não conto. Eu só começo a contar quando começa a doer. Pensa nisso. Imagina se tudo que você fizesse, você só começasse a contar, a partir do momento que você começasse a sentir dor naquilo, mudaria completamente a nossa vida, é ou não é? Quantos abdominais você seria capaz de fazer? Por quê? Porque a gente sempre vai evoluindo na vida. Certa vez eu estava fazendo uma palestra sobre a mentalidade dos campeões, não é? Como é que eles pensam, como é que eles raciocinam. E uma das coisas é o seguinte, guarde isso. Número 1, eles associam dor a prazer, ou seja, eles percebem que eles só começam a ficar melhores no momento em que eles estão sentindo dor. Na hora que você fala assim, poxa, agora eu estou chegando no meu limite, agora realmente estou melhorando, agora eu consigo ser superior aos outros. Por quê? Porque a larga maioria das pessoas não gosta de dor. E você vai perceber uma coisa, pensa nisso aqui. Sistematicamente, aquilo que é bom para nós no curto prazo, normalmente é ruim para nós no longo prazo. Mas aquilo que nos custa muito, que exige muito de nós no curtíssimo prazo, normalmente é muito bom no longo prazo. Todo atleta, todo grande empreendedor, todo grande líder sabe disso. Todo atleta sabe que ele tem que se esforçar muito num grande ciclo de muitos meses, muitos anos, para conseguir aquela medalha lá na frente. Todo grande empreendedor sabe que todo ciclo de negócio, toda mudança dele que ele quer fazer na vida, normalmente leva de 2 a 3 anos no esforço contínuo e persistente para conseguir aquilo. Woody Allen, outro grande artista, não é, diretor de cinema, ele sempre falava o seguinte, olha, quase tudo que eu consegui na minha vida foi através da persistência. E o único jeito de você conseguir persistência na sua vida é indo para o segundo ponto que nós vamos falar agora, que é mudando os seus filtros. Tá? Como é que você muda os seus filtros? Lembre-se o seguinte, o que é filtros? São aquelas regras que nós temos na nossa vida, que nós vamos criando ao longo do nosso caminho. Então, se muitas vezes você percebe que você está com dificuldade de fazer as coisas, muito provavelmente é porque você está com regras demais. São tantas regras que você tem que cumprir, do que é conveniente, do que não é conveniente, que você simplesmente não chega lá. Por exemplo, eu vou dar uma ideia para vocês de filtros. Algumas pessoas, por exemplo, para você crescer o seu bíceps, se você for fazer de 0 a 10 repetições, qual que realmente faz com que o seu bíceps comece a crescer? Quando você está chegando no final, né? Na 8ª, na 9ª, na 10ª, não é? Há pessoas que elas têm um nível de excelência de fazer as coisas e ela simplesmente ela não aceita só fazer 10, ela vai sempre um pouco mais. Cheguei no 10, agora eu vou um pouco mais, no 10,5, quase 11. Aquelas pessoas que são fora de série são justamente as pessoas que não se limitam aos padrões do outro, aquilo que a pessoa falou, não é? Ele vai além, ele fala, não são só 10, não são só 11, deixa eu ver até quanto que eu vou, 13, 14, 15, deixa eu ver até onde que eu vou, e cada dia eu vou esforçar um pouco mais, vou me colocar numa situação desconfortável para eu realmente conseguir melhorar. Faz sentido isso? Então lembre-se, você precisa mudar as suas regras pessoais, as suas regras do que é conveniente, do que não é conveniente fazer. Você precisa mudar a maneira como você enxerga as pessoas. Por quê? Porque aquilo que nós dissemos no início do nosso vídeo, nós somos as nossas prioridades. Então, dê uma olhada no que é importante para você sentir todos os dias, não é? O que você quer sentir, separe em quadrados. O que você quer sentir com a sua família, o que você quer sentir no trabalho, quais é que são as suas prioridades na sua parte de hobby, quais é que são as suas prioridades na sua parte espiritual, não é? Quais é que são as suas prioridades em todos esses aspectos. Por quê? Porque se você for ver todas essas prioridades numa tacada só, muito provavelmente você vai ter dificuldade de conseguir concretizá-las. Por quê? Porque você vai ter uma situação de estresse, sobrecarga. E lembre-se, o nosso cérebro não consegue lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. Ele precisa lidar com poucas coisas ao mesmo tempo. Principalmente nós homens, não é? Nós homens, a regra geral é 1, 2, muito. Então, como é que um homem consegue lidar com várias coisas ao mesmo tempo? Quando ele separa por caixinhas. Então, lembre-se da seguinte regra, vou dar uma outra dica. Em tudo que você fizer na sua vida, não é?
se dedique a se entregar 100% naquilo. Okay? Se entrega. Não faça como a maioria das pessoas que se entregam 20% ou 30% e depois ficam reclamando da vida. Não pode. Você precisa se entregar 100% naquilo. Para você se entregar 100% naquilo, aquilo tem que ser uma total prioridade para você. Não é? Porque senão você vai ficar sempre culpando, aliás, as outras pessoas. Não dá. Aquilo tem que ser mega importante para você, tá ok? E se você percebe que você não consegue se entregar 100% perante as coisas, eu te garanto o seguinte, aquilo simplesmente não é prioridade para você. Certa vez, um cliente perguntou para mim, Maurício, como é que você consegue cuidar de um cliente de manhã, vir aqui, cuidar de mim à tarde, você tem os seus clientes VIPs, você tem as outras coisas que você faz. É que é o seguinte, é que eu vivo uma coisa por vez. Quando eu estou com o meu cliente da parte da manhã, eu estou somente com ele. Quando eu estou na minha empresa, na parte da tarde, eu estou vivendo aquele momento. Quando eu estou com a minha família, eu estou vivendo aquele momento da família. Então separe por trânsitos como essa. E aí a sua vida definitivamente vai mudar. Faz sentido esse tipo de coisa? Legal. Então, para a gente fechar aqui esse assunto das regras, ou seja, você precisa dar uma olhada e reduzir a quantidade de coisas que você foca diariamente, a quantidade de regras que você faz diariamente, tá ok? Você provavelmente, são tantas coisas que você está tentando fazer que não faz mais sentido na sua vida, tá ok? Como é que você faz isso? Literalmente questionando. Você está fazendo alguma coisa? Se pergunte mesmo, por que eu estou fazendo isso? É importante para mim no curto prazo? O que eu vou ganhar com isso no longo prazo? Isso é uma coisa que me ajuda a se transformar numa pessoa melhor ou isso é uma coisa que só me trava? Por quê? Porque a regra geral, pessoal, é o seguinte, lembre-se dessa regra, tá? Lembre-se do índice de Pareto, 80-20. Então, presta atenção nessa pergunta. Qual é que são aqueles 20% que você tem que fazer que vão te trazer 80% dos resultados? Qual é que são os 20% das coisas que você precisa focar e que realmente são essenciais e que precisa da sua presença que vão realmente te trazer 80% ou mais dos resultados? Por que eu pergunto isso? Porque a larga maioria das pessoas faz o contrário. Elas ficam fazendo uma série de coisas ao longo do dia que não faz sentido nenhum. São coisas que não tem nada a ver com ela. Por exemplo, certa vez eu estava fazendo um trabalho com uma cliente, não é? E eu estava preparando ela para a diretoria dessa empresa, eu fui contratado para isso, né? Para preparar em termos de postura, em termos de como é que ela toca uma reunião, não é? Como é que ela raciocina na empresa, como é que ela se porta, como é que é o comportamento dela, como é que é o processo decisório dela dentro da empresa. Então eu estava como se fosse um personal trainer comportamental junto com ela e uma coisa acabou ficando bastante clara, que ela se concentrava demais com coisas que ela poderia rapidamente delegar para outras pessoas. Por quê? Porque não exigia todo o talento dela e ela era muito mais importante, era muito mais útil, muito mais eficiente, muito mais financeiramente interessante que ela concentrasse a atenção dela em outras coisas. Então, se pergunte isso, quais são aquelas coisas que eu preciso largar na minha vida, que só tomam o meu tempo, que me dão um desgaste emocional tremendo e não me agrada e não ajuda em nada na minha vida, não agrega nada na minha vida. Pensa nisso. Então, aquilo que não é importante você fazer, você precisa empurrar para outras pessoas, tá ok? Se você não consegue fazer isso agora, não é? Já vai procurando uma outra pessoa, ou alguém, não é? Que você tem que empurrar isso para outra pessoa, ou literalmente pare de fazer isso, não é? Porque não adianta mais em nada, pare de fazer esse tipo de coisa. Lembre-se, você precisa fazer aquilo que é essencial na sua vida. Pare de focar em coisas que não te agregam nada, tá ok? Por exemplo, muitas vezes a gente quer, na nossa vida emocional, sabe, finalmente conquistar aquela pessoa. Finalmente, sabe, fazer com que aquela pessoa nos ame, algumas vezes algum membro da nossa família. E a gente está sempre numa discussão contínua com aquela pessoa, porque a gente está sempre querendo reforçar que a gente está certo, que aquela pessoa está enganada, não é? Reforçar a nossa inteligência, a nossa capacidade, e aquela outra pessoa nunca nos reconhece, não é? Aquela pessoa nunca vem para cima de você. Então, o que acontece aí? É que você precisa se lembrar que existe o princípio da familiaridade. O que demanda esse princípio? Todas as vezes que você vê algo ou experimenta algo, você está próximo, cria um relacionamento com alguma coisa por muito tempo, a gente tende a não dar mais a devida importância para aquilo. Olha como é que seria isso aqui na prática. Eu me recordo, eu passei 5 anos na Nova Zelândia, onde eu lavei muito prato, lavei muito banheiro, trabalhei com porteiro, recepcionista, o que você puder imaginar eu fiz lá. E todos os dias, esse que é o ponto importante, eu sempre olhava uma montanha
absolutamente lindíssima que tinha lá na frente. Era sempre uma montanha com neve, olha, em cima de um lago, uma paisagem formidável que a gente não tem no Brasil. E no início, nos primeiros 6, 8 meses, eu todo dia olhava aqui e falava, nossa, que eu sou abençoado de olhar isso, né? Eu limpava os banheiros, limpava os quartos, olhando aquela, sabe, aquele landscape, né? Aquela paisagem lindíssima. Ah, que fantástico. Passados 2 anos, aquilo já não servia mais nada para mim. Ai, não aguento mais ver essa montanha. Lá vai, agora vai vir neve, né? Todo ano é a mesma coisa, né? Então a gente tende a desvalorizar as pessoas. Então lembre-se disso. Em termos de família, a gente tende a ser desvalorizado. Se acostume com isso, pare de correr atrás do amor dessas pessoas, ok? Faça aquilo que é importante para as outras pessoas que dependem de você, seja no seu trabalho, né? No seu ciclo de amizades. Faça aquilo que realmente é importante. Aí sim você corre atrás, muitas vezes, não é, de ser importante para elas, tá, ok? Desde que isso aqui agregue para você. Faz sentido isso? Ok. Então lembre-se do seguinte, precisa ter foco, tá ok? Foca naquilo que realmente é importante para você e nas suas prioridades. Como que você faz isso? Lembre-se daquilo que a gente falou no primeiro ponto, ou seja, identifique qual que é a sua identidade. Assim que você determina a sua identidade, a primeira coisa que você vai definir, ou seja, assim que você fala, eu sou um atleta, você vai definir aquilo que você vai focar, né? Porque é uma consequência natural. Aí, quais são as suas minhas prioridades? Eu como atleta, eu vou dormir num determinado horário, tantas horas, eu vou me alimentar desse jeito, não é? Eu vou ter esse tipo de postura, esse tipo de comportamento perante as coisas. Ou seja, você travou uma identidade, por tabela, você já trava as suas prioridades e que por tabela você vai travar o seu comportamento. Então, se você quiser mudar o seu comportamento, você precisa mudar primeiro a sua identidade, como é que você se vê como pessoa. Ou seja, se você tiver uma opinião muito pequena sobre si mesmo, você vai fazer poucas coisas na vida. Se você tem uma opinião muito grande sobre si mesmo, você tende a fazer muitas coisas na sua vida. Então, mude a sua identidade e mude o seu comportamento. Legal? A terceira coisa que é muito importante para você fazer, então primeiro o que é? É mudar o seu padrão de fazer as coisas. A segunda é mudar o que? As suas regras. Tenha regras que te empurrem para frente, que te façam ser mais exposto perante as coisas. O único jeito de a gente crescer na vida é se expondo mais perante a vida, né? Expondo mais a fazer as coisas, porque assim a gente aprende aquilo que funciona e aquilo que não funciona. O que justamente nos leva ao terceiro ponto, que é estratégia. Tem que ter uma estratégia boa para conseguir as coisas. Por que que isso é importante? Olha, porque se você der uma olhada qual é que são as regras do sucesso, tá? Para você conseguir sucesso em qualquer coisa, olha, eu li uma infinidade de livros e autobiografias, se você puder imaginar, e todos eles seguem as mesmas 3 regras. Então, qual é que são as 3 regras do sucesso? A primeira regra do sucesso é saber o que você quer. Então você volta naquele ponto de identidade, né? E definir o quê? O seu foco, quais são as coisas mais importantes para você. Então, uma vez que você define aquilo que você quer focar, a segunda coisa é agir massivamente perante as coisas, ou seja, agir que nem um louco perante aquilo, para que aquilo realmente aconteça, não é? E lembre-se, você vai falar o seguinte, mas Maurício, eu já estou fazendo as coisas que são importantes para mim, não é? Eu já sei quais são as coisas que são importantes para mim. Mas se você ainda não está fazendo, se você não está progredindo, se você não está avançando, é porque provavelmente aquilo ainda não é uma prioridade para você. É só um desejo, mas você ainda não colocou aquilo em prática. Então, certa vez eu estava conversando com um cliente e uma sugestão que eu dei para ele foi o seguinte, olha, ele falou, Maurício, puxa, por que eu nunca consigo fazer essas coisas? Eu falei, é porque aquilo ainda não é importante para você. Ele falou, mas eu penso nisso todo dia. Eu falei, ainda não. Você está mais preocupado com aquilo que você vai perder do que em conquistar essas coisas. Então a sugestão que eu dei para ele foi o seguinte, coloque um cachorro atrás de você para te forçar a correr em direção àquilo. Coloque um urso atrás de você para fazer com que você saia massivamente em direção àquela meta que você quer. Muitas vezes vale a pena, né, de uma forma de bom senso, né, mas vale a pena você criar um rombo para que te empurre a fazer as coisas. Vou te dar um exemplo pessoal meu até. Certa vez eu estava realmente precisando fazer alguma coisa, mas eu sempre conseguia alguma desculpinha para não fazer aquilo. Então o que eu fiz? Eu criei um rombo financeiro para que me forçasse a ganhar mais e finalmente fazer aquilo. E vou te falar, ajudou tremendamente, porque no final eu consegui aquilo e com muito êxito. Então muitas vezes você tem que criar uma situação que te force a fazer aquilo, que te saia do medo, que te empurre da dor para que você finalmente termine aquilo. Faz sentido esse tipo de coisa? Então a terceira coisa que você tem que fazer é o que é? Mudar a sua estratégia, ter estratégias que funcionem. É por isso que o terceiro mandato
do sucesso. Então, o primeiro é descobrir o que você quer, número 2, agir massivamente, e o terceiro ponto é entender o que funciona e o que não está funcionando, não é? Ou seja, ter um pouquinho de acuidade aí, uma sensação, né, uma percepção do que está funcionando. E para você perceber isso, a melhor coisa é você ter uma estratégia boa que funcione. Então você vai perguntar, mas Maurício, como é que eu consigo estratégia? Olha, estratégia é a coisa mais simples para você conseguir. Por quê? Porque sempre há alguém que já conseguiu aquilo que você quer conquistar. Então, olha, na nossa cultura aqui no Brasil a gente não tem muito esse costume, mas ali naquela região da Austrália, da Nova Zelândia, com os britânicos, né, que eu convivi ali, eles tinham muito costume de, puxa, eu preciso fazer algo, sempre tem alguém que já fez. O que eu faço? Eu corro atrás dele. Eu vou conseguir uma entrevista com essa pessoa, eu vou conseguir um contato através de alguém, mas eu vou bater um papinho com essa pessoa e vou perguntar para ela como é que ela fez aquilo, né? Aqui no Brasil a gente não tem muito costume de fazer isso, a gente tem um pouco de vergonha, a gente acha que a pessoa vai esconder o jogo, mas você sempre precisa se lembrar que todas as pessoas que de sucesso, ela tem uma alegria tremenda de conseguir compartilhar com os outros qual é que foi a forma de sucesso dela. Sabe por quê, pessoal? Porque no final do dia não tem fórmula nenhuma, viu? As coisas são muito simples de chegar, não tem muito segredo que eu quero dizer, não é? As coisas são muito simples de acontecer, não é? Como a gente falou, é basicamente ele descobrir o que ele quer, ele agiu massivamente, não é? Agora, as nuances ali, ele também não tem muito problema de compartilhar com você, então corra atrás de uma estratégia boa. O que eu quero dizer para você? Que a larga maioria das estratégias são de graça, você encontra em vídeo de YouTube, como esse vídeo que eu estou dando para vocês, é de graça, não é? Faça essas coisas, transforme a sua vida, mas você precisa mudar o seu comportamento. Se você não mudar o seu comportamento, não existe mudança que se sustente. Se você não for consistente nessa mudança, não há mudança que se sustente. Olha, lembre-se em termos de consistência, tá? Não adianta você ser bom num dia e ser ruim no outro, né? Essa inconstância não te leva a lugar nenhum. Se você for, né, tratar bem a sua esposa num dia e tratar mal no outro, o relacionamento vai terminar. Então você precisa ser constantemente a serviço, né? Ser constantemente crescer em amor. Se você for um dia companheiro do seu filho, outro dia você não conversa com ele, não se cria um relacionamento. Você precisa ser consistente, não é? Principalmente na nossa sociedade, a gente premia muito quem que é consistente. Mas para isso, você vai sentir, vai sofrer, vai ter dor? Com certeza. Precisa ter dor. Dor faz parte da vida, é muito bom ter dor. Lembre-se, dor é que nos faz o quê? Crescer, inovar, mudar, transformar. A dor é boa, goste dela, legal? Agora, para que tudo isso funcione, não é? A base desses 3 pontos, eu vou fechar dando mais 3 dicas para você. Olha quantas dicas eu já dei. São mais 3 dicas, mas você precisa colocar essas dicas em prática, e não é só você ouvir, você precisa colocar em prática, porque o maior poder do ser humano é o poder de agir. Então, coloque-as em prática. Olha, para que essas 3 coisas aconteçam na sua vida, você precisa acreditar em 3 coisas. A primeira coisa que você precisa acreditar é o seguinte, é que você precisa mudar isso, tá ok? Por quê? Porque se você realmente entender que você não precisa mudar isso, não vai ter mudança nenhuma. Então você precisa ter como prioridade transformar isso, tá ok? Lembre-se, não é o que é conveniente, isso tem que mudar, não aceito mais. Então eleve seus padrões, não aceito mais esse tipo de relacionamento, não aceito mais ser tratado desse jeito, não aceito mais ganhar esse salário que eu ganho, não aceito mais, sabe, passar por esse sofrimento na minha vida. Eu preciso mudar. Então, número 1, isso tem que mudar. A segunda coisa que você precisa acreditar é o seguinte, é que você pode mudar essas coisas. Ou seja, eu consigo mudar essas coisas. Por quê? Porque se você não acreditar que você não consegue mudar essas coisas, simplesmente as mudanças não vão acontecer, tá ok? Lembre-se, não é a outra pessoa que tem que mudar, é você que tem que mudar. Faz sentido nesse tipo de coisa, ok? Então, lembre-se, a primeira coisa que você precisa se lembrar, isso tem que mudar. A segunda coisa, tá? Lembre-se aqui, eu tenho que mudar. A segunda coisa, eu tenho que mudar. Então isso tem que mudar e eu tenho que mudar. Isso tem que ser uma prioridade. Não são os outros que têm que mudar. Eu preciso mudar, tá ok? Não são as outras pessoas. Eu, como ser humano, preciso mudar. Por quê? Porque o que a maioria das pessoas fazem é culpar sempre os outros, tá? Então, isso tem que mudar, eu tenho que mudar e eu posso mudar isso, tá ok? Porque se você não acreditar que você consegue mudar as coisas, não é? E se você fizer aquela bobagem de dizer o seguinte, eu já tentei de tudo. Não, você não tentou de tudo. Se você tivesse tentado de tudo de verdade, você teria mudado isso. Então não é que você não tentou de tudo. Provavelmente você deve ter tentado dar a marcha dada do mesmo jeito, da mesma maneira, no mesmo ângulo. E aí
não dá jeito, não é? Não vai funcionar. Muitas vezes a pessoa tem a estratégia errada e fica dando uma machadada para derrubar a árvore com o lado errado do machado. Isso acontece na larga maioria das pessoas, tá ok? Precisa descobrir a estratégia que funciona, tá ok? E não desista. Lembre-se sempre o seguinte, muitas vezes, e estatisticamente dizendo, tá ok? Quando você está próximo da desistência, é justamente nesse momento que você está quase que para romper todas as suas barreiras. Então não desiste, né? Mas siga mais um pouquinho, tenha persistência, comece a gostar da dor, ela é importante para você, tá ok? Olha só, o Ian Thorpe, grande nadador do passado, grande nadador, torpedo australiano da natação, ele sempre dizia o seguinte, olha, era quando eu não conseguia mais, você chega um momento do treino que você está tão intenso que você sente que o seu músculo começa literalmente a se contorcer por dentro. Mas eu sabia que era justamente nesse momento em que eu conseguia melhorar acima dos outros. Ele não era um velocista, mas ele foi, eu acho que é o único nadador que existiu, que foi recordista, campeão mundial dos 200 metros, dos 400 metros, dos 800 metros, dos 1500 metros, uma coisa absolutamente fora do comum. E certa vez ele foi competir num revezamento de 4 por 100, não é? E ele foi competir contra o velocista. E ele fala o seguinte, olha, normalmente o velocista não gosta de dor, então eu sei que eu vou passar ele nos últimos 10 metros dos 100 metros. Mas é ali que eu vou pegar, porque na hora que ele começar a sentir a dor, ele tende a diminuir o ritmo. E é justamente nesse momento que eu já me acostumei com a dor, quando eu sinto a dor, é aí que eu aumento mais o meu ritmo. E realmente foi absolutamente formidável, ele ganhou nos últimos 10 metros. E por isso porque ele não é velocista. Então lembre-se, sempre há um jeito de você chegar até lá, tá ok? Eu vou fazer um outro vídeo sobre perguntas, porque é muito importante que um dos jeitos de você desenvolver é sempre pensando no seguinte, não é? Eu preciso melhorar as perguntas que eu faço, porque isso às vezes é um grande limitador nosso, né? Nós temos perguntas horrorosas, mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso aqui, mas só para você ter uma leve sabor disso daqui. Lembre-se, nunca comece, ou evite ao máximo, começar com perguntas como por quê? Por que isso acontece comigo? Por que aquela pessoa não fez isso? Por que eu nunca consigo esse tipo de coisa? E mude a pergunta para o que é que eu tenho que fazer para conseguir isso, ou como é que eu faço para conseguir aquilo. Fez uma nova pergunta para o seu cérebro, ou seja, mudou a sua comunicação interna, você consegue novas respostas. Afinal, a gente tem que ficar 95% do tempo olhando a solução e apenas 5% do tempo olhando os problemas. Tranquilo? Então, vamos fazer um rápido resumo de tudo que a gente falou até aqui. Então, o que a gente faz para a gente finalmente conseguir as nossas metas para 2020 e a gente não repita muitas vezes o que aconteceu em 2019? Você precisa fazer uma rápida e uma completa, total mudança comportamental em 3 áreas. Número 1, mudar seus padrões, elevar os seus padrões, ok? Não aceitar ser menos do que você pode ser, fazer e entregar para as pessoas. A segunda coisa que você precisa fazer é mudar suas regras. Tenham regras que te empurrem para frente e não regras que te protejam a todo momento. A terceira coisa que você precisa fazer é ter estratégia que funcione, tá ok? Então corra atrás daquela pessoa que já conseguiu o que você quer e você definitivamente vai ter um resultado muito parecido com o que ele conseguiu, certo? E para que tudo isso aconteça, a base de sustentação dela é que você acredite em 3 coisas. A primeira coisa que você tem que acreditar é o seguinte, que isso precisa mudar, você precisa transformar essas coisas. A segunda coisa é que você tem que fazer essa mudança, ou seja, eu tenho que mudar. E a terceira coisa é que eu posso mudar, eu consigo mudar isso, tá ok? Você fecha isso mudando sua comunicação interna e você fez uma transformação total na sua vida. Muito obrigado pela sua atenção. Aqui nesse bate-papo a gente sempre fala sobre mudanças comportamentais, como é que a gente se transforma, e a gente fala sobre liderança, autoliderança na veia. Meu nome é Maurício Carvalho e o tema de hoje foi como fazer uma transformação, para 2020 de tal maneira que eu não repita o que eu fiz de errado em 2019.